Essa história não aconteceu comigo, mas com minha família. Quero começar explicando como era o lugar onde meu pai cresceu, no interior da Paraíba, durante os anos 60 e 70. Ele vivia em uma pequena comunidade rural, cercada de campos, morros e estradas de terra, um lugar onde o tempo parecia passar devagar. A casa ficava em uma fazenda simples, mas cheia de histórias, que até hoje pertence à nossa família. Meu avô chegou a essa região no início dos anos 60, quando a terra ainda era praticamente intocada. Ele construiu a casa com suas próprias mãos e iniciou a vida como agricultor. Meu pai, Marcos, era o segundo mais velho de 5 irmãos. Tudo mudou quando ele tinha 8 anos. Meu avô faleceu tragicamente em um acidente de carro, deixando a família em uma situação difícil. Poucos anos depois, minha avó se casou novamente com um homem chamado Antônio, que já tinha 4 filhos de seu primeiro casamento. A primeira esposa dele havia falecido anos antes, e assim as duas famílias se uniram. As crianças cresceram no trabalho duro da roça, plantando milho, feijão e cuidando de animais. Como a escola ficava distante, eles precisavam caminhar cerca de 4 quilômetros para estudar à noite. Essa rotina era cansativa, mas também cheia de histórias que marcaram suas vidas, algumas das quais guardam até hoje um tom de mistério. Uma dessas histórias aconteceu quando meu pai tinha 14 anos. Naquela época, ele estudava à noite com seu irmão mais velho, Pedro e Luiz, filho de Antônio. Eles eram inseparáveis. Certa noite, depois de mais um longo dia de trabalho e estudo, os 3 voltavam para casa pela estrada de terra. A noite estava sem lua e apenas a luz das estrelas iluminava o caminho. Enquanto caminhavam, começaram a ouvir o som de um cavalo vindo de trás. O trote das ferraduras ecoava na estrada, e o som de pequenos sinos adornando o animal era inconfundível. No começo, não deram muita atenção, afinal, era comum encontrar cavaleiros na região. Mas algo estava errado. O som não se aproximava, mesmo que, pelo ritmo, o cavalo já deveria tê-los alcançado. Intrigados, os 3 pararam para ver quem poderia ser. Pensaram que talvez fosse Antônio, o padrasto, voltando de algum compromisso. Mas o som cessou repentinamente. Não havia ninguém ali. Confusos, eles seguiram em frente, mas mal começaram a andar, e o barulho retornou. Dessa vez, a sensação de que estavam sendo seguidos era inegável. Eles decidiram correr, mas o som também acelerou. O cavalo invisível parecia persegui-los, cada vez mais próximo. Quando finalmente avistaram o portão da fazenda, um grande portão de madeira com quase 2 metros de altura, o barulho parou. Sentiram alívio. Pedro, sempre o mais destemido, decidiu continuar sozinho até a casa, cerca de 400 metros à frente. Marcos hesitou, mas depois de alguns minutos foi atrás. Luiz, no entanto, preferiu ficar. Ele estava convencido de que era o próprio pai, Antônio, e queria abrir o portão para ajudá-lo a entrar. Foi então que Luiz viu algo que o deixou paralisado. Sob a luz fraca das estrelas, ele enxergou a silhueta de um cavaleiro. Mas conforme a figura se aproximava, notou que o cavalo era gigantesco, muito maior do que qualquer animal que já vira. Sua cabeça ultrapassava a altura do portão. No cavalo estava um homem usando um grande chapéu de couro típico da região. Porém, o mais assustador era que ambos, cavalo e cavaleiro, eram translúcidos, como se fossem feitos de fumaça. O cavaleiro avançou em direção ao portão, que começou a ranger. Desesperado, Luiz correu em direção à casa, gritando: "Corre! Corre!" Meu pai, que estava a poucos metros, se virou a tempo de ver o cavaleiro desaparecer no ar como se nunca tivesse estado ali. Ele também começou a correr, e os 3 finalmente se encontraram em casa. Luiz estava pálido e sem palavras, tentando explicar o que havia visto. Essas histórias marcaram profundamente a infância de meu pai e seus irmãos. Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. O que todos concordaram, no entanto, foi evitar passar por aquela estrada sozinhos à noite.
Esses mistérios, contados e recontados ao longo dos anos, permanecem vivos na memória da nossa família, como lembranças de um tempo em que o desconhecido era parte do cotidiano. Me chamo Amanda e esta história começa depois do retorno dos meus pais da França. Eles haviam se divorciado recentemente e eu estava morando com minha mãe na nossa antiga casa no Brasil. O clima dentro de casa não era o melhor, pois ainda lamentávamos a morte da nossa antiga vida familiar. Minha mãe fez o que pôde para nos manter ocupadas e as coisas pareciam melhorar lentamente. Tudo começou em um dia qualquer, quando estávamos no quarto dela, conversando sobre como a casa estava mais silenciosa agora, com apenas as duas morando ali. De repente, ouvimos um estrondo vindo da sala de estar. Levantamos para ver o que havia acontecido, pensando que o gato tinha derrubado algo. Mas não conseguimos encontrar a origem do barulho. Então, voltamos para o quarto dela e, para nossa surpresa, vimos o gato preto rastejando debaixo do travesseiro. Nas semanas seguintes, outras pequenas ocorrências estranhas começaram a chamar nossa atenção. Sempre que eu assistia à TV à noite, via uma silhueta subindo as escadas, através da parede de vidro fosco que separava a sala de TV do resto da casa. Minutos depois, ficava assustada ao perceber que ninguém havia passado por ali. Às vezes, ouvia as janelas de madeira abrindo e fechando sozinhas, e logo depois descobria que estava sozinha em casa. Pequenos objetos estavam sendo movidos, chaves apareciam em lugares estranhos, anéis e canetas sumiam. Eu não pensei muito sobre isso, pois essas eram coisas que usamos diariamente, e perdê-las não parecia tão incomum. Minha mãe também não mencionava nada sobre os incidentes, talvez por saber o quanto eu era cética em relação a tudo relacionado ao sobrenatural. Tudo ficou mais estranho quando, um dia, minha mãe e eu estávamos na internet, escolhendo um filme para assistir, e um estrondo muito alto nos assustou. Corremos até a sala e encontramos a mesa de centro de mármore rosa quebrada ao meio. Um pedaço de pedra de 5 centímetros de espessura se partira e éramos as únicas pessoas na casa, além do nosso pequeno gato, que estava conosco o tempo todo. Foi então que minha mãe decidiu tomar uma atitude. Sendo uma médium experiente, ela teve uma pequena sessão na nossa sala de estar para tentar conversar com os espíritos que pareciam querer chamar nossa atenção e nos forçar a sair da casa. Eu, relutante, não quis me envolver e fui assistir ao filme sozinha. Voltei mais tarde para saber como tinha sido a sessão. Pelo que ela me contou, os espíritos não estavam dispostos a conversar. As coisas ficaram mais calmas por um tempo, mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Minha mãe ficou muito doente. Ela e o gato começaram a vomitar constantemente e ambos mostravam sinais de exaustão, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O gatinho, que antes era barulhento e brincalhão, passou a ficar deitado na cama o dia inteiro, enquanto minha mãe só saía para trabalhar e logo voltava, exausta. Eles estavam claramente conectados, com sintomas semelhantes. A eletrônica da casa começou a apresentar problemas regularmente, mas quando levávamos os aparelhos para conserto, eles não apresentavam nenhum defeito. A TV, meu computador, o DVD, todos passaram a falhar pelo menos 2 vezes. Após 2 semanas de desconforto e estranheza, minha mãe decidiu que a cama era o problema. Como médium, ela tinha uma sensibilidade peculiar a essas situações e, ao acordar de um pesadelo, soubera instantaneamente que precisava se livrar daquela cama. Tentei convencê-la de que era uma ideia absurda, mas ela estava decidida. Fomos até a loja e compramos uma nova, com a entrega marcada para a mesma tarde. Quando a equipe de entrega começou a desmontar a grande cama de madeira, uma surpresa nos assustou. Dentro da estrutura da cama havia um grande pedaço de carvão. Minha mãe olhou fixamente para o carvão, em silêncio. Ela pediu aos carregadores para embrulhá-lo em plástico e não tocá-lo diretamente. Em seguida, ela colocou o pedaço de carvão em seu carro
Parecia ter sido feito sob medida para caber perfeitamente na estrutura da cama, encaixando-se nas colunas que seguravam o colchão no lugar. Era grande e bastante incomum. Havíamos nos mudado para aquela casa 2 anos antes daquele incidente. Então, tínhamos certeza de que o carvão não estava lá quando montamos a cama. Nós mesmos montamos, e ninguém mais ficou no quarto dela tempo suficiente para desmontá-la e esconder algo ali. Levamos o carvão até o centro espiritualista que minha mãe costumava frequentar. E foi lá que descobrimos que o carvão era um símbolo associado a rituais e feitiços de algumas religiões africanas, como o candomblé, que ainda são muito praticadas no Brasil. O carvão, muitas vezes, aparece como uma manifestação de entidades poderosas ou como um sinal de um feitiço sendo realizado. Após nos livrarmos do carvão, tanto minha mãe quanto o gato se recuperaram rapidamente. Ambos estavam em perfeita saúde, como se nunca tivessem ficado doentes. Os aparelhos voltaram a funcionar corretamente. Os barulhos e incidentes estranhos nunca mais aconteceram. E nossa vida finalmente voltou ao normal. 2 semanas depois, conheci a mulher com quem meu pai estava se relacionando. Ela parecia simpatizante, embora um pouco ciumenta em relação à antiga família dele. Ela perguntava muito sobre mim e sobre minha mãe, o que me parecia um tanto estranho. Sempre fui alguém com uma certa curiosidade por tudo que envolve o sobrenatural. Desde pequeno, sempre me senti atraído por histórias de mistério e coisas inexplicáveis. Mas, de fato, o que mais me intriga são as sensações estranhas que surgem, sem explicação. Quando vou dormir, nunca sei o que vai acontecer. Ou tenho um pesadelo tão vívido que parece real, ou fico com a mente vazia, sem lembrar de nada quando acordo. Se por acaso eu tiver um sonho bom, ele desaparece tão rápido que mal consigo guardar algum detalhe. E o mais curioso, sempre que estou sozinho, sinto como se alguém estivesse me observando, mesmo sem ninguém por perto. Mas o motivo de eu estar contando isso é outro. Embora eu não tenha nascido no Brasil, meus pais participam de um congresso religioso no país todo ano. E sempre nos levam junto, eu e meu irmão mais velho. Essa história aconteceu em uma das últimas noites que passamos em São Paulo, durante o evento. Eu estava sozinho no quarto, porque meu irmão havia saído com amigos que fez durante o congresso. Ele sempre foi muito sociável, capaz de fazer amigos em qualquer lugar, enquanto eu sou mais reservado. Então fiquei no quarto mexendo no laptop que minha mãe me emprestou para passar o tempo. Tudo estava tranquilo, até que comecei a ouvir passos vindos do corredor. No início nem liguei, afinal, é normal que as pessoas circulassem pelo hotel o tempo todo, mas logo percebi que o som dos passos parecia diferente, mais vagos, como se alguém estivesse andando sem destino certo, e foi aí que as coisas começaram a se tornar estranhas. De repente, a luz do corredor, a única fonte de iluminação que eu tinha, apagou. Para acender a luz do quarto, basta colocar um cartão em um suporte perto da porta. Quando a luz se apagou, achei que o cartão tivesse saído do lugar. Então fui até o suporte e o recoloquei. A luz voltou a acender, mas uma sensação estranha ficou no ar, como se algo não estivesse certo. Após algum tempo mexendo no laptop, a luz apagou de novo. Fui até o suporte, coloquei o cartão novamente, mas dessa vez algo bizarro aconteceu. Apenas 5 segundos depois de recolocar o cartão, ouvi uma batida forte na porta. Abri a porta rapidamente e não encontrei ninguém. A sensação de desconforto cresceu e eu fechei a porta rapidamente, meu coração batendo mais rápido, ainda sem entender o que estava acontecendo. A situação se intensificou na 3ª vez. A luz apagou novamente e, ao colocar o cartão de volta, as luzes não acenderam. As batidas começaram de novo, dessa vez mais fortes e insistentes, como se alguém estivesse tentando entrar com força. Comecei a colocar o cartão várias vezes, desesperado, mas as luzes não voltaram e as batidas se tornaram cada vez mais rápidas e intensas.
Era como se estivesse sendo cercado por algo invisível. Finalmente, depois de uma tentativa desesperada, consegui acender as luzes e as batidas cessaram instantaneamente. Sentindo o coração ainda acelerado, abri a porta para checar. Como eu imaginava, o corredor estava vazio. Não havia ninguém lá. O hotel parecia mais silencioso do que nunca. Fechei a porta rapidamente e decidi que dormiria, mesmo ainda sentindo o coração bater forte, como se o medo tivesse tomado conta de mim. Naquela noite, tudo o que aconteceu foi um vazio total de sono, como se minha mente tivesse ficado em branco. Era como se meu corpo tivesse se desconectado e eu mal consegui descansar. Foi a única vez que vivi algo assim, mas até hoje não consigo entender o que aconteceu. No dia seguinte, me sentia estranho, nervoso e não consegui comer direito no café da manhã, o que é bem raro, pois sempre fui fã de um bom café. Agora, sempre que me lembro daquela noite, uma sensação de arrepios percorre minha espinha. Foi algo tão fora do comum que até hoje me pergunto o que realmente aconteceu ali. Se alguém já passou por algo semelhante ou sabe o que poderia ser, ficaria grato em ouvir a opinião de vocês. Depois de 6 meses morando em uma cidade fria e isolada no extremo sul da Nova Zelândia, algo inesperado aconteceu. Minha irmã me convidou para uma viagem para as praias do Brasil, onde ela queria descansar um pouco do trabalho. A ideia de escapar do lugar cinzento e sem vida me pareceu perfeita. Apesar de meu noivo não gostar muito da ideia de eu viajar sem ele, aceitei o convite de imediato, ansiosa por novos ares e pela promessa de um clima quente no Brasil. O voo de mais de 10 horas, atravessando o Pacífico, seguido de uma escala de 4 horas no Chile, foi bem cansativo. Mas enquanto o avião atravessava tantas paisagens diferentes, eu me distraía e pensava na novidade que estava por vir. Quando finalmente chegamos em São Paulo, a sensação de estar mais perto do Brasil era emocionante. Eu olhava pela janela e via a pista e as montanhas dos Andes ao fundo, com seu formato imponente, cortando as nuvens. A vista me dava um aperto no peito, como se algo estranho fosse acontecer. Senti falta do meu noivo e, por um momento, até me arrependi da viagem. Fiquei feliz ao reencontrar minha irmã no aeroporto de São Paulo. Ela tinha vindo de Joanesburgo e nós nos abraçamos com muita alegria, como se não nos víssemos há muito tempo, embora fosse apenas alguns meses. Nosso pai tinha falecido recentemente e a saudade de casa estava forte, mas nos tínhamos uma à outra e isso trouxe um pouco de alívio. Depois de nos abraçarmos, pegamos um táxi e fomos para o apartamento que ela havia reservado, no topo de um prédio em São Paulo. Passamos os primeiros dias conhecendo a cidade, comprando roupas em feiras de rua e curtindo o agito de São Paulo. 5 dias depois, seguimos para a próxima etapa da viagem, que parecia ser apenas uma parada, mas acabou se tornando um ponto de virada. Eu tinha reservado um passeio de mergulho em Paraty, uma cidade histórica do litoral do Rio de Janeiro. Paraty é famosa pelas ruas de pedra e pela arquitetura colonial preservada. Fundada em 1667, a cidade é um exemplo clássico da influência portuguesa no Brasil. Porém, ao chegarmos lá, percebemos que o charme da cidade também tinha um toque de mistério, uma sensação de que algo mais estava oculto nas sombras. Ficamos em um hotel simples e logo comecei a me sentir estranha com o clima de Paraty. Passeamos pelas ruas estreitas, onde haviam várias lojinhas de artesanato, e paramos na praça principal, onde a igreja se destacava. À medida que o sol ia embora, o calor aumentava e comecei a ter a sensação de que estávamos sendo observadas. A praça estava cheia de turistas, mas algo na atmosfera da cidade parecia diferente, como se fosse um lugar antigo, cheio de segredos. Sentamos em um banco para descansar, mas de repente, tudo ao nosso redor parecia mais quieto. A sensação de que alguém estava nos vigiando só aumentava. E quando a noite caiu, ficamos com uma sensação de desconforto, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer.
Quando voltamos para o hotel naquela noite, a sensação de estranheza parecia nos seguir. Naquela noite, fui dormir um pouco mais tarde, assistindo à televisão, enquanto minha irmã já estava profundamente dormindo. Mas, pouco depois, percebi algo estranho. Vi uma sombra, uma figura humana se movendo perto da porta do quarto. Ela apareceu e desapareceu tão rápido que eu nem consegui entender o que era. Tentei pensar que fosse só cansaço, mas a sensação de algo errado não sumiu. Decidi não acordar minha irmã e fui dormir na sala de estar. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não me deixou em paz. Na manhã seguinte, contei tudo para minha irmã durante o café da manhã. Mas, para minha surpresa, ela não parecia chocada. Ela me contou que em outras ocasiões, seus ex-maridos haviam reclamado de ver coisas estranhas. Ela também contou que, em seus sonhos, via uma mulher idosa que a observava e ria. Ela acreditava que essa mulher era um espírito que a seguia e que nunca a deixaria em paz. Quando ela me contou isso, não levei muito a sério, mas agora, com tudo que estava acontecendo em Paraty, comecei a me questionar. Seria um espírito da nossa família? Talvez nosso pai, que falecera recentemente? Ou seria algo relacionado à cidade, ao lugar histórico que estávamos visitando? A sensação estranha de Paraty e a sensação de que algo nos vigiava continuaram até o final da viagem. Minha irmã procurou ajuda espiritual em uma igreja local, e isso pareceu dar algum alívio. Mas, mesmo assim, a sensação de que algo ainda estava ali nunca se foi completamente. Ela começou a acreditar que o espírito queria se comunicar de algum jeito e a preocupação com isso ficou cada vez mais forte. Há alguns anos, numa noite fria de outono, vivi uma experiência que nunca vou esquecer. Ela ficará comigo para sempre. Tudo começou quando eu e um grupo de amigos decidimos visitar o cemitério local depois do trabalho. Havia boatos dizendo que o cemitério era mal assombrado e estávamos curiosos para saber se havia algo de verdade nisso. Eu estava com alguns amigos dentro de um carro, enquanto outro amigo dirigia outro carro logo atrás de nós. Conforme fomos avançando pelas estradas escuras e tortuosas, sentimos um certo medo. A noite estava estranhamente quieta, e o único som que ouvíamos era o barulho das folhas secas sendo levadas pelo vento. Quando chegamos ao cemitério, meu coração bateu mais forte. Os portões estavam trancados, mas isso não nos impediu. Estacionamos os carros e decidimos explorar o cemitério. A lua cheia iluminava as lápides, fazendo com que as sombras ficassem grandes e parecessem se mover. Caminhamos entre as lápides, lendo os nomes e datas gravadas nas pedras. O ar estava pesado, como se algo estranho estivesse acontecendo. De repente, meu amigo, que estava dirigindo o outro carro, soltou um suspiro e apontou para a frente. Todos viramos para olhar, e foi aí que vimos uma pequena figura atravessando a estrada na frente do nosso carro. Ficamos todos paralisados, tentando entender o que tínhamos acabado de ver. Senti um arrepio e meus braços ficaram arrepiados. Corremos para os carros e seguimos os outros na saída do cemitério. Enquanto dirigíamos pela estrada escura, meu amigo no outro carro freou bruscamente. Paramos ao lado deles e perguntamos o que aconteceu. Eles disseram que ouviram um barulho forte na parte de trás do carro, como se algo tivesse batido nele. Saímos dos carros para verificar. Para nossa surpresa, encontramos marcas de mãos na parte de trás do carro, como se uma criança tivesse tocado ali. Foi aí que entendemos. A figura que vimos correndo na estrada não era coisa da nossa imaginação. Era real. O medo nos dominou. A sensação de que algo nos observava era intensamente forte. Todos corremos de volta para os carros e aceleramos o mais rápido que conseguimos. Até hoje, não sei explicar o que vimos naquela noite. Era o espírito de alguém que morreu e não conseguiu descansar? Ou algo ainda mais assustador? O que for, aquilo deixou uma marca em mim e nos meus amigos. Nunca mais falamos sobre aquela noite, com medo de reviver o terror que sentimos.
Mas a lembrança daquela noite ficará comigo para sempre, como um lembrete do quanto o mundo dos vivos e dos mortos pode ser assustador. Minha amiga Daniela se mudou para uma casa antiga em Salvador, na Bahia. Como ela sempre gostou de receber visitas e reunir os amigos, eu estava frequentemente na casa dela. Eu também cuidava do cachorro, Toby, sempre que ela viajava. E isso me dava a sensação de proximidade com ela. A casa, embora bem construída, parecia um pouco velha. E só percebi que algo estava errado depois de algumas coisas estranhas que aconteceram lá, além de tudo o que descobrimos com o tempo. Cada pessoa que passou a noite na casa teve alguma experiência assustadora, como ouvir sons estranhos ou sentir algo desconfortável. Eu, que sou médium, estava lá várias vezes e vivi várias situações que até hoje não consigo explicar completamente. Daniela morava na casa com o namorado, Ronaldo, e eles sempre organizavam encontros com os amigos. Durante esses encontros, o ambiente era divertido. Mas sempre que eu ia até a cozinha, sentia uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada, o que me deixava desconfortável. Algo dentro da casa estava estranho, mas eu não conseguia entender o que era. Minha primeira experiência sobrenatural aconteceu na minha primeira noite sozinha na casa. Eu estava descansando em um dos quartos do andar de cima, quando Toby, o cachorro de Daniela, começou a latir muito, o que nunca tinha acontecido antes. Decidi descer para acalmá-lo e aproveitei para pegar um copo d'água. Quando passei pela cozinha, senti algo muito estranho. Quando me virei, vi uma figura, um homem parado ali. Ele estava usando um manto azul escuro como uma túnica, mas não consegui ver o rosto dele. Em segundos, ele desapareceu e fiquei muito assustada. Na noite seguinte, Daniela e Ronaldo estavam em casa e eu decidi passar a noite lá novamente. Quando estava deitada na cama, com as luzes apagadas, senti aquele desconforto de novo. A cama estava perto da parede e, de repente, senti um vento leve no meu braço esquerdo. Então, uma voz sussurrou na minha mente: "O que você está fazendo aqui?" Quando tentei ver mais claramente, percebi que era uma figura masculina de pele escura, mas o rosto estava escondido. Fiquei apavorada, fiz uma oração e finalmente consegui dormir. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar mais intensas. Não era só o homem do manto azul que me incomodava. Eu ouvia risos de crianças, passos estranhos e até Toby latia sem motivo. De vez em quando, o quarto onde eu estava ficava muito gelado, como se uma brisa fria aparecesse do nada. A sensação de que algo ruim estava na casa ficou cada vez mais forte. Daniela nunca acreditou em mim porque ela não gostava dessas coisas espirituais. Mas depois de um tempo, ela e Ronaldo começaram a brigar muito. Ele, que antes era calmo e gentil, começou a tratar todo mundo de forma rude, principalmente Toby. Eu sugeri que ela pedisse a ajuda de um padre para abençoar a casa, mas ela preferiu chamar um babalorixá do candomblé. Infelizmente, as coisas pioraram e Ronaldo ficou ainda mais agressivo. Um dia, conversei com a mãe de Daniela, que também começou a sentir que algo estava errado na casa. Ela me disse que sentia como se estivesse sendo observada e rejeitada pela entidade. Então, na noite seguinte, resolvi dormir na sala para assistir TV até mais tarde. Quando adormeci, algo muito estranho aconteceu. Acordei sentindo como se meu espírito estivesse fora do meu corpo, olhando pela janela. Vi uma jovem que me acenou e quando olhei para cima, vi Ronaldo com um olhar de raiva. Fiquei paralisada, tentando acordar, mas não conseguia. Quando finalmente consegui me mexer, estava com muito medo e suor frio. Passei o resto da noite rezando. Daniela e Ronaldo terminaram o relacionamento e ela se mudou para outra casa do mesmo complexo. Mas a energia ruim ainda estava lá. Ela me ligou pedindo ajuda para mudar, então decidi passar a noite na casa dela para ajudá-la. Dormi com as luzes acesas, o que me deu algum conforto, mas ainda sentia a energia pesada do lugar. Naquela noite, tive um sonho muito vívido.
Sonhei que acordava e via uma criança pequena correndo entre os quartos, chorando e se escondendo. Tentei alcançá-la, mas ela desaparecia antes. Fui até o quarto de Daniela, onde ela estava chorando, e ela me abraçou dizendo: "Não se preocupe, eu vou ajudar você, não tenha medo." Quando acordei, ouvi passos no quarto e fui para a sala onde Toby estava. Quando me deitei no sofá, comecei a ouvir um som suave, como uma mulher cantando para um bebê. Achei que fosse um sonho, mas o som não parou. Tentei dormir, mas uma voz sibilante disse na minha mente: "Não vou deixar você dormir." Isso continuou até amanhã. Na manhã seguinte, depois que Daniela se mudou, fui falar com o porteiro do complexo. Perguntei sobre a história da casa e ele me contou que há cerca de 10 anos um babalorixá havia comprado a casa. Ele era um homem negro que usava sempre uma túnica azul escura, exatamente como a figura que eu vi. O porteiro me disse que o babalorixá realizava rituais de magia negra e recebia pessoas para fazer oferendas a entidades ruins. Desde então, a casa ficou cheia de espíritos que causam medo. Eu tenho certeza de que o espírito desse homem ainda está na casa, assombrando todos que tentam viver lá. Até hoje, sempre que olho para a casa, sinto calafrios. Algo me diz que ele ainda está lá, me observando. Meu nome é Francisco e eu trabalhava em uma padaria em Belo Horizonte, Minas Gerais. O que vou contar a vocês é algo muito assustador, algo que mudou minha vida e me fez acreditar em coisas que antes eu achava que não existiam. Hoje tenho 34 anos, mas tudo isso aconteceu quando eu tinha 23 anos. Fui contratado para trabalhar em uma padaria grande no bairro Buritis. Minha tarefa era cuidar do lugar durante a noite e deixar tudo pronto para a inauguração no dia seguinte. Eu trabalhava sozinho. Nos primeiros 2 meses, não aconteceu nada de estranho, tudo estava normal. Mas na 8ª semana, numa noite chuvosa, algo aconteceu que me deixou muito assustado. Eu estava sozinho, quando ouvi um barulho vindo do porão, onde ficavam os ingredientes e materiais para a produção dos pães e bolos. Fui até lá e vi que uma das prateleiras de madeira estava quebrada, com a farinha espalhada por todo o chão. Não pensei que fosse algo estranho. Achei que os sacos de farinha pesados tinham feito a prateleira cair. A prateleira já estava velha, então não fiquei preocupado. Minha única preocupação foi a bagunça que teria de limpar. Subi para descansar um pouco e depois de uns 20 minutos, voltei para o porão com um balde e um esfregão. Quando coloquei o pé no último degrau da escada, vi algo que me assustou de verdade. Havia pegadas na farinha. Pegadas de gente. Fiquei em choque, subi correndo e liguei para a polícia, achando que havia alguém na padaria. Quando os policiais chegaram, revistaram o lugar todo, mas não encontraram ninguém. Eles também olharam as câmeras de segurança e só viram a minha entrada e saída. O detetive até desconfiou de mim, como se eu estivesse inventando aquilo tudo. No fim, meu chefe não deu muita importância ao caso. E como nada foi encontrado, eu resolvi esquecer o assunto. Nos dias seguintes, tudo ficou em silêncio. Até que, numa noite, enquanto eu estava trabalhando, ouvi uma voz masculina gritando o meu nome. Eu sabia que estava sozinho e não acreditei no que ouvi. Não quis chamar meu chefe nem a polícia dessa vez, porque eu sabia que isso poderia custar meu emprego. Procurei por todo lugar, mas não encontrei ninguém. No entanto, encontrei algo muito estranho. A prateleira quebrada, que ainda não havia sido consertada, estava escondendo uma pequena porta na parede. A porta não era grande o suficiente para um homem passar, então não me preocupei com isso. Mas minha curiosidade me fez abrir a porta. Dentro não havia muito espaço. Não dava para colocar nenhum cachorro de médio porte lá dentro. Além de algumas aranhas e teias de aranha, encontrei uma caixa de papelão. Ao abrir a caixa, encontrei algo que me fez arrepiar. Um jornal de 1989. Ele falava sobre um dono de padaria que teve que vender seu estabelecimento por causa das dívidas. E depois disso, fez algo terrível no próprio local.
O mais assustador foi perceber que a padaria onde ele fez o pior era o mesmo lugar onde eu estava trabalhando. Várias pessoas viram tudo. A cena foi horrível. Até uma foto do cadáver foi publicada. O antigo dono perdeu tudo e acabou virando um mendigo. A vida dele foi muito triste. Mas o mais impressionante foi que, até aquele momento, eu nunca acreditei em fantasmas ou em qualquer coisa sobrenatural. Eu sempre achei que essas histórias fossem invenções, mas o que encontrei me fez mudar de ideia. Na noite seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma torneira no porão começou a jorrar água e eu juro que não toquei nela. Quando fui fechar a torneira, senti uma mão gelada no meu ombro e ouvi alguém respirando perto do meu ouvido. Eu não aguentei mais. Saí da padaria e fiquei lá fora até o amanhecer. Quando os outros funcionários chegaram, pedi demissão na hora. Nunca mais voltei para lá.